é escritora, jornalista, mixologista e pesquisadora de brasilidades. Ela é autora do recém-lançado livro Da Butica ao Boteco, Plantas Garrafadas e a Coquetelaria Brasileira, pela Companhia das Letras. Excelente livro. A Nelly não se conformou em trabalhar drinks com os ingredientes habituais, com as bebidas, com as ervas importadas, que todo mundo aprendeu a fazer drink, com os ingredientes que nós recebemos da colonização, né, da Europa, dos Estados Unidos. Ela foi buscar a essência do Brasil para colocar no copo, para misturar com álcool, cachaça, e transformar isso em drinks de Brasil. Ela é uma especialista em estudos culturais latino-americanos pela University of London e desenvolve pesquisa sobre a identidade cultural brasileira em diversas áreas. Então, a melhor delas, eu acho que é essa, é de criar coquetelaria com produtos brasileiros que, inclusive, não eram nem citados para a coquetelaria. Ervas, garrafadas, que são as habituais, os medicamentos que eram utilizados antigamente com ervas para curar males em geral. Então, eu queria que vocês aproveitassem essa grande sabedoria de produtos brasileiros em coquetelaria. Nelly Pereira, uma salva de palmas. Que introdução, gente. Até me senti importante. Obrigada, querida. Né? Olá. Deixa eu me ajeitar aqui. 5 segundos. Aí, obrigada. Bom, eu digo que depois que eu comecei essa pesquisa que a Mariela falou de ervas, cascas, raízes e plantas brasileiras, eu nunca mais andei sozinha, entrei no palco sozinha, fiz um coquetel sozinha, porque vem uma galera comigo. A gente pensa que aquela galera vem junto também, porque eu não ando só, mas vem mais gente comigo. Vem catuaba, vem milome, vem carqueja, vem jucá, vem jurubeba. E aí, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês é para justamente a gente falar junto, que jurubeba, minha gente, é uma coisa gostosa de comer e de falar. Fala comigo. Jurubeba. Jurubeba. Tá vendo? Faz biquinho, não é uma delícia? É uma delícia de falar jurubeba. O meu livro termina com uma ode a jurubeba, porque jurubeba é chubiruba, entendeu? Não é à toa que o Jorge Ben e o Gilberto Gil fizeram uma música que mandaram a gente beber jurubeba, inclusive. Beba, 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 jurubeba. Maravilhoso. E a jurubeba era gostosa de falar, jurubeba, mas ela também é gostosa de comer. Porque a jurubeba, quando eu comecei minha pesquisa lá atrás, há 10 anos, eu até entendi o pessoal não conhecer jurubeba, fazer jurubeba. Parece que foi criado com tomate italiano, sabe? Porque jurubeba é prima do tomate, inclusive. Ela é uma solanácea. Solanum paniculatum é o nome dela, mais assim, cheio de pompa e circunstância. Mas a verdade é que a jurubeba ela é uma frutinha verdinha, com uma casca super tânica, gostosa, e quando você quebra ela, tem umas sementinhas dentro, que nem o tomate, que nem o pimentão, e ela é carnudinha, assim, tem um umami, e aí ela também é meio amarguinha, uma beleza, a jurubeba, no fim das contas. Mas, o que eu queria dizer para vocês é que essas ervas todas, depois a gente vai falar mais da jurubeba, eu prometo, vocês vão falar mais comigo, vocês ficam com ela na cabeça. Mas, essas ervas todas que vêm comigo, elas também estão com vocês. E eu tenho um trecho do meu livro que prova isso, que eu vou ler para vocês, para a gente começar. Vou ler vários trechinhos juntos. Camomila, para acalmar, catuaba, para estimular, boldo, para aquietar o estômago, louro, para prosperar, alecrim, para alegrar, arruda, para limpar, guiné, para proteger. Um vasinho com as 7 ervas na frente de casa, porque vai que. E se a zica pegou, melhor benzer. Não tem Brasil sem planta. Vocês percebem? Nós não somos sem essa relação intrínseca com o reino vegetal. Ela, seja ela cultural ou espiritual, não importa, ela nos define, nos caracteriza. Então,
como essas plantas estão sempre com a gente, vocês percebem? Vasinho de 7 ervas, um bolsinho ali com louro para prosperar. A gente faz assim com louro no ano novo. A gente sempre tem uma arrudinha, porque vai que precisa ali, né? Uma benzidinha com uma arruda e tal. Só que aí eu me vi numa baita de uma encruzilhada quando eu comecei essa pesquisa, porque ainda que a gente tem uma relação com essas ervas, com essas plantas e com essas cascas, seja porque nossa avó tinha no quintal e fazia chá para a gente, seja porque a gente tinha numa benzedeira, seja porque alguém dizia que um negócio bom para o fígado era comer jurubeba, por exemplo. O que fosse, a gente sempre teve essa relação, só que a gente não sabia o gosto disso. E quando a gente não sabia o gosto, não sabia nem o que era. Fala para uma pessoa que catuaba é uma árvore, a pessoa cai dura para trás, assim, ó. Tipo, nossa, catuaba, árvore, casca tânica, vermelha, tinge roupa, tem um gosto amadeirado, super interessante. A pessoa não sabe o que é. Mas daí eu fiquei pensando, né? Para mim não tinha Brasil or not Brasil, entendeu? Era se não tem tu, vai tu mesmo, que era de Brasil que eu queria falar. Como é que eu ia trazer essas plantas para dentro dos coquetéis se tudo que eu ouvia era gente torcendo o nariz, assim, ó. Esses dias eu fui participar de um programa de gastronomia que os chefs ficaram apavorados, entendeu? Parece que era uma gente que o quê? Tomou uma madeira de erva de Provence, sabe? É verdade. Tava fora do Brasil, irmão? Né? Assim, minha vontade era botar lavanda de Provence, que é para ver se acalmava meus nervos, entendeu? Porque é uma coisa, assim, uma falta de conhecimento das coisas de Brasil. Mas essas encruzilhadas, eu costumo pensar que elas são lugares férteis. O Nego Bispo, que é um intelectual que eu adoro, e que tem um livro que eu super recomendo que vocês leiam, que chama A Terra Dá, a Terra Quer. O Nego Bispo fez uma apresentação no Fórum Social Mundial em 2021, falando para uma geração de jovens afrodescendentes, então. E ele usou essa frase, que deu uma viralizada na internet nas últimas semanas, porque ela foi usada na Bienal de São Paulo. Quem nunca passou por uma encruzilhada não sabe escolher caminhos. Quando eu me vi na minha, uma de tantas, porque nós vamos falar sobre elas hoje também, na minha encruzilhada de Brasil or not Brasil, e essa não era uma opção, eu falei, bom, nesse caldeirão aqui, eu vou ter que encontrar um caminho para falar de Brasil. E eu acho que eu encontrei alguns caminhos para falar de Brasil, e eu acho que é um pouco disso que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira encruzilhada que eu queria falar, fora essa que era do fazer coisa brasileira, não fazer, ou como fazer, é o título do meu livro. Que, embora ele possa parecer uma travessia da botica ao boteco, ele é, na verdade, uma encruzilhada, ele não é uma travessia. Não são ervas, cascas, plantas e raízes que estavam restritas, não confinadas, porque eu não gosto dessa palavra, mas restritas ao universo da medicina popular, boldo, carqueja, jurubeba, boldo, carqueja, jurubeba, milome, e que eu estava interessada no sabor dessas plantas, e que elas estavam na medicina popular, mas elas podiam aparecer nos nossos coquetéis como tantas outras bebidas no mundo. Gin começou medicinal, vermute começou medicinal, vodka, várias bebidas, licores dos mais famosos do mundo, feitos por monges, começaram como elixires estomacais. Por que a gente não podia fazer a mesma coisa no Brasil? Por que a gente não podia usar forma, garrafada, e conteúdo, nossa sócio-biodiversidade, para fazer bebida, para fazer essa transição? Só que aqui no Brasil não tem transição, minha gente. A coisa não vai e vem, só não é fácil assim. A coisa vive na encruzilhada mesmo. Então, a partir do momento que você olha para essas plantas, elas estão lá no universo do espiritual, elas estão sendo usadas por rezedeiras, elas estão sendo usadas pelas mulheres que fazem as garrafadas do ver-o-peso, elas estão sendo usadas para tantas coisas, mas elas podem também ser usadas para o universo da coquetelaria. Só que, para isso, eu precisei fazer uma pesquisa de sabor. Que sabor tem a carqueja? Aquele mentolado, adstringente, amargo. Que sabor tem a jurubeba? Que sabor tem o milome, que é o amargo mais tinhoso que você vai provar na sua vida, amadeirado, difícil, tânico? Que sabor tem a catuaba? Então, embora fosse uma pesquisa de sabor, o que eu quisesse fazer, tinha um monte de coisa no universo dessas plantas aqui no Brasil que deixavam elas nesse território que é muito fértil
da encruzilhada. Então, a primeira encruzilhada de todas talvez tenha sido o título desse livro. Depois, tem uma outra encruzilhada que é a garrafada, que é cruzo puro, minha gente. Forma e conteúdo do Brasil é ali, ó, é planta, erva, casca e raiz, numa base alcoólica, dentro de uma garrafa. E as garrafadas, elas também estão em todo lugar. Então, elas estão lá no Ver o Peso, elas estão nas pracinhas aqui de São Paulo, você vai no Largo da Batata, tem gente que vende garrafada, você vai no Mercado da Lapa, vai ter sempre um raizeiro, um mateiro, um tia que vai te dar uma garrafada para engravidar, vai ter garrafada para pau levantar, para a zica sair, para o dinheiro entrar, para afastar mal olhado, para atrair o amado, para estimular, para turbinar, para dar aquele chance, né? Mata bicho, mata bactéria, mata verme, mata, quiçá, o mal do brasileiro de achar que tudo que vem de fora é melhor. Então, a técnica de fazer vermute era muito rebuscada. Começou lá com os monges italianos, uma coisa de louco. Mas aqui, a garrafada, isso é remédio popular. A gente não olha para as nossas técnicas como se fossem algo importante, de valor. E tem mais uma coisa, a gente olha para as outras coisas como sendo, eu passei esses dias, vai vir falar aqui daqui a pouco, o Adrià, Albert Adrià, né, mudou a história da gastronomia junto com o Ferran Adrià, fizeram uma transformação técnica incrível na história da gastronomia. E aí a gente olha e fala, nossa, a gastronomia molecular, que coisa interessante, a mixologia molecular é uma coisa interessante, mas tem coisas interessantes, técnicas interessantes aqui também. Ancestrais, os nossos cozidos, os nossos fermentados, os nossos jeitos de fazer licor caseiro, que a gente olha com desdém, como se fosse, de fato, pior. E essas imposições, elas continuam acontecendo. Quando eu entrei no universo da coquetelaria, há mais ou menos uns 10 anos, os bartenders estavam importando uns kits para fazer bitters. Bitter é temperinho de drink, que chama. Você lá no final bota um bitterzinho para dar um gostinho de chance, de chocolate, de menta, de não sei o quê. E aí era raiz de genciana, raiz de angélica, mas eu falei, rapaz, a quantidade de raiz amarga que nós temos aqui nesse lugar, esse povo está importando coisa mesmo? Para fazer garrafada? Porque bitter também é a mesma técnica ali, ó. Bete um monte de planta, erva, casca e raiz, uma base alcoólica, fez bitter. Não é tão simples assim, mas enfim, para resumir. E a gente continua fazendo isso. Depois dos bitters, teve a época da grapefruit. Eu digo sempre, eu vou repetir aqui, porque eu adoro essa frase, menos grapefruit, mais jurubeba. Muito mais jurubeba do que grapefruit. Mas essa continua. As cranberries, as blueberries, todas as berries, que nunca são as nossas berries, né? Fora isso, daí continua, as imposições, as coisas. Yuzu, ponzu, mas nunca beiju, caju, cajá, prajá. Nunca, mas nunca. Né? Vai no mercado para você ver. O que você vai encontrar no mercado? Pera, uva, laranja, melancia, agora está na época. Melão também está na época. De vez em quando um caqui, um maracujá. Agora, fruta nativa do Brasil. Vai no mercado. Talvez, se você for para Belém, no mercado do Ver o Peso, você vai encontrar as frutas mais nativas da região. Mas se você for no mercado da rede, em Belém, você não vai encontrar. Então, assim, não tem. E a gente continua com essas imposições sempre na nossa história. Elas vão se repetindo. A gente achando que o outro é melhor e que o daqui é pior, e daí as nossas coisas vão para a cucuia. Muitos dos ingredientes que eu trabalho correm risco de extinção. Muitos. E muito porque a gente não reconhece eles. Primeiro, na natureza. Vocês já entraram na floresta com alguém que entende da floresta? É uma tecla SAP, assim, faz... Tipo, nossa, aqui está carqueja, ali está aroeira, no outro lugar fica não sei o quê. Tipo, é uma tecla SAP. E a gente não reconhece. Às vezes está ali na esquina de casa. Jurubeba, por exemplo, que dá em tudo quanto é lugar, e que a gente não saberia se era comestível, se não era, para que servia. Fora essa encruzilhada da garrafada, tem outra que é um encontro histórico, que foi absolutamente catastrófico para os nossos povos originários. Porque a garrafada, a técnica, veio com os jesuítas. Quando os jesuítas vieram para cá, e talvez essa tenha sido a parte mais difícil de eu conseguir identificar no livro, tipo, da onde que veio a porra da garrafada? Por que tem esse nome?
Então, foi isso. Os jesuítas eles tinham um conhecimento muito básico de farmácia. A gente achava que era muito cheio dessas coisas, mas não era, não. Era muito básico de farmácia. E eles vieram para o Brasil achando que eram muito mais espertos do que os nossos povos originários. Afinal de contas, eles estudaram lá com Galeno, eles tinham tudo quanto é aquela forma de triaga, de umas coisas de remédio, panaceia que eles faziam. Eles chegaram aqui, só que eles não tinham nada para botar dentro das garrafas. Para modo que as plantas que vinham fungavam no caminho, a maioria delas. Aí eles precisavam lidar com os nossos povos originários, com as comunidades indígenas, para entender o que fazia, né? Que planta que dava para fazer para dor de estômago, para dor de barriga, que curava ferida e tudo mais. Até porque eles trouxeram um monte de doença junto com eles. Nesse processo de vamos aprender aqui sobre a sociobiodiversidade brasileira com os indígenas, eles queriam aniquilar todos os territórios materiais e imateriais dos nossos povos originários. Os sonhos, as cosmogonias e os territórios mesmos, as terras, os terrenos, os terreiros. E, nesse processo, eles acabaram fazendo isso. Mas, daí, o que eu descobri é que, na verdade, Anchieta, que era assim, o bambambam dos jesuítas, já ouviram falar de Padre Anchieta? Tem nome de rua em alguns lugares. Anchieta, bem da verdade, gente, ele queria mesmo, ele estava ali recalcado, mas ele queria ser pajé. Ele queria muito ser pajé, Anchieta. E aí eu vou ler um trecho do meu livro com vocês, que vocês vão entender. Esse trecho foi tirado de uma carta de um português, que relatava o que estava acontecendo aqui quando os jesuítas chegaram. Anchieta é o médico infalível do corpo e da alma, o santo da floresta e da família, provido de ervas para infusões, sangrias. Ele curava os selvagens. Vamos nem entrar aí. A lenda amplificou-lhe o renome, desdobrando em milhares de curas nessa medicina espiritual, em que vencia todos os males, com exorcismos, fluidos, aspersões, bênçãos e missas. Pajé, ele queria ser pajé para burro, entendeu? Queria ali ocupar o lugar do pajé. Porque o pajé fazer cura espiritual não podia, o pajé usar erva não podia, ele podia. E ele estava querendo muito esse lugar. Por quê? Porque o dele era melhor do que o nosso. E o único exorcismo que a gente tem que aprender disso, que o Anchieta fazia, é exorcizar realmente essa síndrome. Decolonizar é mesmo preciso, necessário, muito, sempre, para que a gente não faça e não cometa os mesmos erros do passado. Para que a gente também não queira ocupar o lugar de ninguém. E na minha pesquisa eu pensei muito nisso, porque como é que eu ia falar de plantas, cascas, ervas e raízes que eu aprendi com rezadeiras, benzedeiras, pais de santo, babalorixás, líderes indígenas, comunidades indígenas, com avós que puderam contar suas histórias, porque outras a gente não conseguiu ouvir, que foram silenciadas também no processo. Como é que eu ia trazer isso para os coquetéis se eu não referenciasse? Se eu não falasse de onde elas vieram, porque eu ia estar repetindo as coisas. E eu aprendi nesse processo que eu jamais poderia descontextualizar, desterritorializar essas plantas, jamais. Para falar sobre o sabor, eu necessariamente tinha que falar sobre o saber. E eu tenho um trecho do meu livro que eu falo sobre essa encruzilhada. Vamos ler junto. É no terreno fértil da encruzilhada que a mágica dessa pesquisa acontece. Muitos dos ingredientes que eu trago aqui foram e ainda são usados por esses guardiões, seja como remédios populares e sagrados, ou como uma pinguinha no boteco da esquina, que vivem funcionando planta em pinga lá faz muitos anos. Por isso, ainda que seja o sabor desses componentes o que venho testando e estudando, são os saberes. Eu não poderia falar sem um mergulho no saber, sobre seu emprego na nossa cultura. Eis porque eu decidi chamá-la de Sabores e Saberes do Brasil. No processo de busca pelos sabores, descobri que o uso tradicional desses ingredientes guarda receitas e técnicas ancestrais que não devem ser ignoradas, apagadas com o tempo. Portanto, é também um pouco desse resgate que eu trago, uma ressignificação das tradições, cruzando, sem atropelar nada, essas práticas. E aí eu queria um foco de vocês no sem atropelar porra nenhuma. Sem atropelar nada pelo caminho, minha gente. Um exemplo muito claro de como que isso acontece na prática, que acho que vamos descer ali para a prática, é a cataia. A cataia eu descobri porque eu sou do Paraná, e eu tinha uma casa no litoral do Paraná,
onde tinha muita cataia. As pessoas vendiam cataia na bebida, infusionada em cachaça. A cataia conta para a gente muitas coisas, se a gente olha para ela. Eu poderia simplesmente falar, sou do Paraná, tenho lugar de fala para isso, vou botar no meu coquetel, entendeu? Vou lá botar no coquetel a cataia. Mas aí você pega a cataia. Do nome dela, cataia. Do Tupi-Guarani, folha que queima. Aí você já sabe a origem. Quem é que aprendeu a mexer com a cataia originalmente? Os Tupis-Guaranis, que estavam naquela região ali da Mata Atlântica. Folha que queima. Isso te dá uma ideia do sabor. Ou seja, ela deve ter uma picância. Ela deve ter um condimento ali. Aí, bom, se eu conhecia ela no litoral norte do Paraná, através das mulheres da Associação das Produtoras de Cataia da Barra do Ararapira, que usam a cataia com um bom manejo dela para sustento delas e sustentabilidade do ambiente delas, ela é da Mata Atlântica. Portanto, ela dá no litoral norte de São Paulo, norte do Paraná, sul de São Paulo, onde ela é conhecida como uísque caiçara. Porque as pessoas colocam a cataia dentro do uísque, ela fica com aquele gostinho amadeirado, condimentado, meio picante, fica com gosto de uísque caiçara. Ou seja, uma planta usada pelos caiçaras. E aí, em Cananéia, ela também é usada muito para o turismo, para um turismo super inconsequente que anda cortando a árvore de cataia para tirar folha. Porque, né, a gente faz isso com quase toda a nossa sociobiodiversidade. Ah, deu lucro, deu dinheiro, a água é top, vamos lá cortar tudo, entendeu? Para transformar em dinheiro. Então, falar sobre a cataia é muito mais do que botar ela dentro de um copo para eu ganhar uma estrelinha. Ó, menu biomas, Mata Atlântica, check, cataia. Não é isso. Não é sobre minha coquetelaria. É sobre o ingrediente, é sobre falar do Brasil, é sobre ter uma mensagem na garrafada. Entendeu? Message na bota, mensagem na garrafada, tá ali. Então, é sobre dar recados sobre o Brasil. Você toma um golinho lá da sua cataia, lá no meu bar, que eu faço um negroninho bem bom com ela, que chama Pita. E aí, você tem um minuto para ouvir a palavra da cataia, senhor? É um jeito de falar de Brasil só. Não é só para dizer, só para constar, não, que a gente faz. Então, é uma coquetelaria que ela é mais ampla. Ela não quer não passar um recado junto. E a gente tem na nossa história brasileira da literatura um autor que amava recados. Ele tinha muitos personagens recadeiros. E esse cara era o Guimarães Rosa. Ele tem personagens que levam recados para cima e para baixo. E não foi à toa que eu escolhi um conto do Guimarães Rosa, o conto do Buriti, para abrir o livro. E eu queria ler esse trechinho com vocês também. Mas o grande sertão dos Gerais povoava-o, nele estava, em seu amor carnal marcado. Então, a fim de vencer e ganhar o passado no presente. O que ele socorrera de aprender era a precisão de transformar o poder do sertão em seu coração mesmo, em entendimento. Assim também na existência real dele sertão, que obedece o que se quer. Tomar para mim o que é meu. Como que seja, um dia adiante, um rio, um mato, mil uma coisa movida, diversa, tanto se afastar, e mais ver os buritis no fundo do horizonte. Só aí é uma palestra inteira, né? Se afastar, você precisa sair da ilha para ver a ilha, ganhar o passado no presente. Mas vamos pegar o tomar para mim o que é meu. Tomar para mim o que é meu, eu levei isso para o aspecto literal, de tomar, de beber. Ou seja, eu quero sim tomar o canjinjim, feito pela comunidade quilombola no Mato Grosso, que me conta a história da escravidão no Brasil, porque as mulheres dançavam com as garrafas na cabeça, para os homens apanharem menos nas senzalas. Eu quero sim beber a cauim, mocororó, chibé e todas as bebidas ancestrais, originárias do Brasil, para aprender mais sobre esses povos. Eu quero beber uísque caiçara, para aprender mais sobre aquela cultura. Quero beber, sim, um monte de erva, casca, raiz, genipapo, juro, beba, infusionado em pinga, porque é coisa nossa. Mas o tomar para mim o que é meu, também é um tomar um lugar na história que é meu. Que lugar é meu na história, se tudo que eu aprendi desses ingredientes, desses saberes, para além dos sabores, que foi a pesquisa que eu trouxe e ressignifiquei essas coisas, se eu aprendi tudo com esses pajés, com essas lideranças, com as comunidades, com os babalorixás, e eu aprendi que tomar o lugar que é meu, tomar para mim o que é meu, não é tomar o lugar de ninguém, de fala,
das oralidades, não é ocupar o lugar de ninguém. Pelo contrário, não é tomar o que é do outro e transformar no meu. É um diálogo, é uma encruzilhada, é um encontro que aponta caminhos. Eu não quero esconder nenhum ingrediente. Pelo contrário, quando eu trabalho com cogumelo Yanomami, que eu quero que você sinta o terroso, o dulçor, o umami que vem daqueles cogumelos secos deliciosos quando infusionados em vermute, e que eu coloco um drink que chama Panache do Davi, em homenagem ao Davi Kopenawa, que é um líder Yanomami. Eu não quero que você sinta lá o gosto, falar, estamos aqui usando cogumelo Yanomami. Não, eu quero falar do garimpo ilegal. Eu quero falar que teve uma época que a gente não tinha cogumelo Yanomami, porque as políticas eram terríveis contra os povos originários nesse país. A gente teve essa política nos últimos 4 anos. Eu quero falar de uma crise Yanomami que a gente fica sabendo como se ela não existisse lá no começo desse ano. É sobre isso, é sobre o Brasil que eu quero falar. E aí eu fico muito pé da vida quando as pessoas falam, nossa, mas a Nelly faz uns coquetéis tão exóticos, né? Exótica. Então tá de na fuça, entendeu? É mamadeira de erva de Provence mesmo. Porque exótico como se não fosse o nosso, né? O exótico é a jurubeba, é a catuaba. Não é as outras coisas que as pessoas usam que não é não. Pitaia não é exótico, minha gente, entendeu? Não é daqui do Brasil, entendeu? E aí eu fico louca da vida. Outra expressão que eu odeio, para além dessa, que é coquetéis exóticos, é o Brasil profundo. Nossa, a Nelly viajou no Brasil profundo, né? Para entender sobre essas coisas. Gente, profundidade e brasilidade está ali na esquina, tá entendendo? Tem profundidade por todo lugar. Se a gente for Brasil profundo, como se tivesse que ir para a Amazônia para ter Brasil só. Né? Como se não tivesse aqui perto de casa Brasil. É porque a gente não treinou o olhar, entendeu? A gente não reconhece, a gente não tem esse olhar generoso com o Brasil. Então eu digo, e eu repito sempre, que os meus coquetéis eles não são nem tropicais, nem exóticos, eles são coquetéis Molotov. Atirados como pedra, hoje, eles matam um pássaro ontem, como diz o Oriki de Exu. Exu matou um pássaro hoje, com uma pedra que jogou ontem, com uma pedra que jogou hoje. Isso é ganhar o passado no presente. Vencer e ganhar o passado no presente. Não repetir os mesmos erros. Dialogar, trazer junto. A encruzilhada é lugar fértil. Ela aponta caminhos. A gente não pode pensar que é porque a gente vive numa encruzilhada difícil no Brasil, a gente não pode falar de Brasil. A gente precisa, obrigatoriamente, encontrar caminhos. Meu tempo está esgotado, mas eu já estou terminando. Falta 1 minuto. Precisa encontrar caminhos, porque o lugar da encruzilhada ele é fértil. E quando eu comecei, falando do Nego Bispo para vocês, lá no começo, a frase dele era tirada de uma fala maior. E é com essa que eu vou... não falei da coquetelaria de baixa intervenção. Tudo bem, que é essa coisa de você não precisar trabalhar tanto com os ingredientes, mas tudo bem. Eu quero terminar com a frase do Nego Bispo, que fala o seguinte, o que eu aprendi a partir disso tudo, que a vida é começo, meio e começo, ou seja, geração vó, começo, geração mãe, meio, geração neta, começo de novo. Assim como a semente é o começo, a árvore é o meio e a semente o começo novamente. Que o mundo é redondo para que as pessoas não se enganchem nos cantos, enganchadinho ali na nossa bolha. Quem nunca passou por uma encruzilhada não sabe escolher caminhos. Cupim que vai para a festa de Tamanduá dificilmente volta. Nossas trajetórias sustentam nossos discursos. Não é da boca para fora, não é para ganhar estrelinha, não é goela abaixo. As nossas trajetórias sustentam os nossos discursos, as nossas ações, o que a gente faz. E eu sei que tem discurso falacioso hoje em dia, tem discurso de ódio hoje em dia, tem discurso se fazendo de verdade, quando na verdade é uma fake news deslavada. Eu sei que é difícil, mas são as nossas trajetórias, são as nossas ações que sustentam os nossos discursos, para a gente brindar com e pelo Brasil, forma e conteúdo, para a gente encontrar caminho. É só isso que eu desejo, que as nossas trajetórias sustentem os nossos discursos. Muito obrigada. Sucesso! Sucesso, Nelinha. Obrigada.
Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada.